ingredientes daquelas pílulas e criar algumas receitas. Dessa forma, a chance dele fortalecer os discípulos aumentaria de novo. E o mais importante de tudo era resolver o problema da raiz espiritual do Zuidi. 50 pontos de contribuição são gastos e ele aprende o líquido de transformação do Chi. Já encarando o frasco, o Zuidi pergunta se aquilo realmente vai recuperar as raízes dele. Ele diz que não sabe se vai melhorar para a antiga qualidade, porém um pouco é melhor do que nada. Ele já bebe na hora e diz que aquilo tem um cheirinho de malte. O Jun diz que é só esperar agora pela ativação. Na hora, o rapaz começa a gritar com umas veias na cara. Na hora, uma fumaça negra começa a sair e nosso garoto fica confuso. Já pergunta pro sistema que negócio é esse que ele nunca ouviu falar de algo assim. O sistema explica que o garoto havia consumido um veneno e aquilo estava limpando o corpo dele. Assim que o veneno saía, algumas veias pareciam estar aparecendo no braço. O problema era saber quem fez isso. Talvez fosse o líder da família ou alguém ainda mais desconhecido. A fumaça estava acabando, então a detoxificação estava chegando ao fim. O Zuidi respirou fundo e falou que estranhamente estava conseguindo sentir a energia espiritual de novo. Na hora ele se ajoelha e fala pro Jun que a segunda vida que ele recebeu pertence a ele. Nosso garoto pega no cotovelo e diz que não precisa disso. Tudo que ele tinha que fazer era ajudar a seita do osso de aço a ficar cada vez mais forte. Ele não precisaria se ajoelhar e poderia sempre ficar de pé. Parar de chorar e voltar logo a treinar a cultivação. O garoto só agradece. Um pouco depois, o Jun diz que não tá conseguindo entender. O Zuidi recuperou somente uma pequena parcela do poder dele, o que é esquisito. O veneno não era para conseguir consumir tanto a cultivação quanto a base de raiz dele. A única possibilidade é que ele tenha sido infligido com 2 ou mais venenos. O Jun disse que o sistema podia vender um pouquinho de inteligência, que a cabeça dele não tá aguentando isso. Ele então pergunta se o sistema poderia fazer isso, que diz que é a primeira vez que ouviu sobre algo assim. Mas infelizmente não tinha nenhuma medicina para acabar com danos cerebrais. Enquanto isso, em cima do telhado, Shin-Shen se perguntava sobre essa seita Lily. Quando ele mandava naquele lugar, era só um simples lugar de nível 5. Porém agora ele tá ali no osso de aço, só que não dá pra sair desse lugar porque as escrituras são muito boas. Ele decide que tá na hora de voltar a praticar a velocidade de cultivação. Ele então desce na frente da casa, se vira pro Jun e fala que amanhã ele vai ir pra área infestada de bestas pra um treino. Nosso garoto responde que ele vem evoluindo bastante e além disso precisa consolidar o corpo e mana. Porém, ele é muito curioso porque escutou toda a conversa com o Zuidi. E como ele já sabe, o garoto recuperou o poder, então amanhã eles vão junto pra castar e evoluir. A dupla era peculiar, já que tinha um cultivador extremamente poderoso reencarnado e um gênio que todos pensavam que era um desperdício. Querendo ou não, aquela era uma dupla interessante. Nosso garoto decide que tá na hora de voltar na cidade, comprar mais ervas e ver como as preparações estão indo pro leilão. Já na cidade, todo mundo tá comentando sobre a medicina dos deuses que a família Rai tá vendendo. Os pobres, coitado, tá reclamando que não vai ter chance de ter algo assim, e pelo visto a fila, mesmo pros ricos, tava gigante. Nosso garoto tá todo feliz, pelo visto vai chover dinheiro mais uma vez. Porém, ele não consegue deixar de pensar que estão fazendo ele de trouxa, já que estão ganhando muito mais dinheiro. Eles tinham que construir uma farmácia lá na seita também, porém, quem ia cuidar de algo assim? Já dentro da loja, um gordinho tá gritando, dizendo que o velho é muito malandro. O Sr. Ma tá arrebentando na vassourada e o Jun pergunta o que tá acontecendo. O Ma explica que por causa do leilão eles estão precisando de mais gente pra trabalhar, porém esse velho não sai do pé. O mesmo começa a gritar, falando que ele é um aprendiz de medicina de rank 3 e o que ele tá pedindo não é excessivo. O Ma começa a arrebentar e o Jun fala pra esperar um pouquinho e escutar o que o cara tá pedindo. O velhinho fala que o que ele tá pedindo é baseado na força dele e são só 5.000 moedas por mês. O Jun diz que pode bater, mas não tão forte assim porque não é tão absurdo. O velho então fala que não faz hora extra, trabalha quanto quiser e vai embora quanto quiser. Além disso, eles vão ter que pagar adiantado e, obviamente, ter algumas ajudantes bem amigáveis. Na hora, os dois pegam a vassoura e o Jun diz que vai ajudar a dar uma lição nesse cara. Mas antes diz pro velho que se é isso que ele quer, só um idiota o aceitaria como um herbalista. O velho balança a cabeça e diz que é uma pena ter encontrado mais alguns idiotas. Até porque, sem ele, aquela pilha de ervas iria estragar. O Sr. Ma pergunta o que ele tá falando, já que as ervas que eles possuem são da mais alta qualidade. O velho fala que as ervas são boas, o desperdício é em quem cuida delas. Na hora, o Sr. Ma quer dar uma surra nele, porém o Jun fala pra esperar um pouquinho. Isso porque o sistema avisou ele que as palavras daquele cara eram verdade. O velhinho se aproximou e o Sr. Ma falou que aquela folha de tecido era de altíssima qualidade. Porém, o velho explicou que essa planta consegue absorver a energia espiritual que tem ao redor dela. E se alguém os toca diretamente com a mão, elas perdem muita energia e o poder medicinal é reduzido. Toda vez que ele vê algo de qualidade assim sendo destruído, o coração dele se destrói. Ainda bem que ele é uma pessoa que sabe recuperar os efeitos daquilo. O sistema na hora fala que uma energia estranha foi detectada. E o efeito daquela folha tinha sido aumentado em 300%. Porém, o Ma falou que tudo isso era idiotice que só um idiota acreditaria nele.
Até que o Jun falou que eles não só aceitavam todas as propostas, como pagavam 10 mil por mês. O velhinho perguntou por que queria pagar tanto, mas também não ia reclamar. Se esse é o caso, ele ia buscar as coisas em casa e agora pra seita do osso. O sistema o parabeniza por completar uma missão secreta e ainda dá 50 pontinhos. Ao ver que recrutar o Wei Lao deu ponto, ele já sabe que achou um tesouro. Com isso, o Wei Lao tava voltando pra casa. E uns garotinhos recebeu ele todo feliz, chamando ele de vovô. O Jun parabenizou ele por ter tantos netos saudáveis. Ele disse que aqueles eram órfãos que ele havia adotado. Ele sabe que muitos o chamam de ridículo por fazer isso em um lugar onde somente a força importa, porém, certas coisas precisam ser feitas. O Jun diz que agora esse negócio de sair do trabalho a qualquer hora tá fazendo sentido, chamar ele realmente foi a coisa certa. Mas diz que se ele quiser, pode levar as crianças lá pra seita, porque eles estão construindo um lugar grande e vai ter espaço pra elas brincar. O velho pergunta por quê, e nosso garoto diz que é porque tá cheio de dinheiro e tá querendo ostentar. O velho diz que estava preocupado com as crianças e ia agradecer. Porém, ele sabe que os órfãos que vão pra uma seita sempre morrem no campo de batalha, e ele gostaria que esses garotos decidissem o próprio futuro. O Jun fala que não tem que se preocupar, que ele jamais vai forçar eles a lutar pela seita. Porém, ele também faria uma aposta com o Sr. Wei que elas queriam querer lutar por eles. E diz que eles podem ir logo, porque quando chegarem lá, ele manda uns discípulos vir buscar o pessoal. Já no caminho, o Jun tá levando uma pilha de ervas e o Wei Lao fala pra ele tomar cuidado. Nosso garoto fala que se ele tá preocupado assim com as ervas, deveria ajudar um pouquinho. O Wei responde que se não fosse tão velhinho, poderia ajudar o garoto. Ele começa a tossir e o Jun fala que ele tá fingindo, até porque quase agora tava querendo brigar com todo mundo. A cena muda pra parte de trás da montanha. E o Xiaomo fala que entrou na seita pra ficar bom de briga e não pra ficar cultivando terra. Os coitados não esperavam ser trazido pra capinar. Porém, o Wei já dá um grito, falando que são só 10 acres de terra e é pra todo mundo começar a trabalhar logo porque a melhor temporada pra erva tá chegando. Na hora, os coitados já foram pro trabalho. Um tempo depois, ele fala que agora que a terra tá limpa, ele vai ensinar esses garotos como é que se planta. O Xiaomo tá ansioso pro velho finalmente fazer alguma coisa. Ele explica que a semente precisa combinar a energia dos céus e da terra, além de um coração puro. Ele começa a caminhar com uma aura, joga a semente no chão e, rapaz, o velho fez a invocação pra plantar. O Jun percebe o quão complexo é o processo do velho e o quanto de energia tá sendo acumulada. O Qin Yang então avisa que quando ele saiu pro mercado, chegou uma carta. Nosso rapaz vê que é da seita da primavera espiritual e já sabe que não vão deixar ele em paz. Pelo visto, o Jun tava sendo mandado pra ir pra uma luta contra um cara dessa tal seita chamado Mo Shangfei. Nosso garoto fica com raiva que eles estão o subestimando, achando que vão vencer ele fácil assim. O Qin Yang, porém, diz que o chefe não é tão talentoso igual ele e por isso que eles o menosprezam assim. Nosso garoto dá risada e fala pra enviar uma carta que ele não tem como lutar contra um discípulo. E diz pro Qin Yang que já que ele tá tão confiante, quem vai lutar vai ser ele e até vai receber umas técnicas secretas. Ele vê que as técnicas se chamam soco explosivo e insta-kill. Nosso rapaz pede pra não se preocupar com os nomes, joga umas pílulas e fala pra ele focar nos próximos dias só em praticar isso. Animado, ele fala que vai alcançar o 4º nível de um discípulo marcial e atender às expectativas do chefe. E o Jun diz que esse duelo carrega a honra daquela seita, então ele tinha que vencer. 3 dias depois, eles chegaram na tal seita, porém o lugar lá era todo acabado. O Jun falou que tava com medo, eles pareciam muito durão só pelo lugar que viviam. Na hora, eles deram de cara com os ancestrais e o Jun falou pro Qin Yang tentar sobreviver. Aqueles eram os 3 soberanos das artes marciais. E a seita do nosso rapaz estava morrendo de medo. Nosso garoto falou que por mais que eles fossem só uma seita de 5º nível, a diferença era muito grande. Porém, mesmo que ele perdesse, ele não ia sair dali sem estilo. Com isso, ele invoca algo. Um trono do Game of Thrones e se apresenta, dizendo que tá ali pra aceitar o desafio da seita da primavera. É aquele cara de antes que fala que o Jun é muito arrogante por agir assim na frente dos anciões, que estão só observando sem falar nada. Um deles diz que é incrível que na frente de 3 soberanos marciais ele não tá com medo algum. Porém, ele queria saber se ele era a pessoa que havia destruído a seita da água nascente. O Jun assume que os caras têm uma aura forte, porém pergunta se ele tá querendo saber de algo que já tem a resposta. Ele diz que chega de conversa e é pra trazer logo o tal discípulo Mo Shangfei que os deles estavam cansados de esperar. Rapaz, até o líder Chie tava ali e ficou impressionado com essa coragem toda. Óbvio que os caras da primavera não estavam animados com isso. Um deles fala que é ridículo alguém de uma seita de 8º nível ter tanta coragem assim. Porém, um deles diz que gosta de gente assim e fala pro Manchei aparecer logo porque tinha um bom alvo. De repente, uma mão gigante pega no ombro de alguém e diz que aquilo era uma encheção de saco. Além do líder daquele lugar, ele não achava que ninguém mais tinha uma chance contra ele. Porém, alguém deu um passo na arena. O Lin Yang se apresentou como mestre de artes aprendiz e falou que estava ansioso por aquilo.
O cara perguntou se realmente tinham enviado alguém do quarto rank. E falou que ele era o Mo Shanfei de 8º rank de aprendiz marcial. Essa obra tem esses problemas que cada um dos ranks tem 8 ranks dentro dele e quanto menor o número melhor. De um segundo pro outro, o Shanfei foge e se joga na direção do Qin Yang. Ele já sente que a aura do garoto é bem mais poderosa. E rapaz, toma uma certeira no braço. Um soco que ele já percebe que aquele cara consegue exceder 17.000 de força. Rapaz, o coitado foi tacado longe mesmo. O Jun já fica assustado que o discípulo dele foi espancado sem nem ele notar. O Shanfei fala que ele tem ossos duros, porém é só isso e mais nada. E avisa que agora quer lutar contra o líder. A Qian Qian, porém, diz que pode lutar contra aquele cara. O Shanfei pergunta se ela é melhor que o cara de antes. Porém, da fumaça, alguém diz que um discípulo do Osso de Aço não perde em um soco. É o Qin Yang que volta pro combate falando que não tinha acabado. Na hora, o pessoal da seita tá tudo torcendo, falando que o irmão é incrível. Nisso, o Jun nota alguma coisa. E parece fazer um sinal pra alguém. De longe, em uma outra parte da floresta. O Zuidi tá com a sniper dele mirado, porque parece que o Jun já imaginou que as coisas não seriam fáceis. Enquanto Shen Shen pensa que o garoto é muito inocente, é graças a ele e uma técnica de esconderijo que eles não estão sendo notados. Nisso, Shang Feng fala pro Qin Yang desistir, ele só ia continuar apanhando e eventualmente perder. A defesa dele podia ser boa, porém quantos socos que ele resistiria? Rapaz, nessa hora ele se defende com o braço. Pergunta se é só esse e diz que já tá se acostumando. O Mo Shen diz que se esse é o caso, ele vai aguentar isso. E ativa o punho de vento. Rapaz, mais uma vez o coitado foi tacado longe. Opa, mas dessa vez caiu de pé. Só que no mesmo segundo, o Shanfeng se joga de novo. O Qin Yang decide que tá na hora de brincar também. E ativa a técnica do punho explosivo que o Jun ensinou pra ele. Um soco vai contra o outro. E explosãozinha de sempre rola e os dois são arremessados. Porém, o Mo Shen sentiu a pressão, a roupa inteira dele foi partida. Não só isso, como o braço dele estava destroçado e ele se pergunta como o soco com 20.000 quilos acabou perdendo. Essa tal técnica do punho explosivo não era simples assim. E o Qin Yang só dá uma respirada e joga o braço pro lado. Na hora, manda uma sequência de cortes. O Shen Feng fica confuso e tem que desviar sem saber o que é aquilo. O pessoal tá chocado que o rapaz sabia artes espirituais. Até os anciãos da seita agora estão começando a ficar de olho. Em teoria, esse tipo de arte marcial só era para ser conquistado por alguém no nível mestre. De longe, o Shen Shen estava desacreditado. Esse tipo de técnica consome muita energia. Mas não só o Qin Yang estava utilizando, como mandou uma sequência. Se essa seita tem esse garoto, ela tá no mínimo 3 vezes mais forte. Pelo visto, aquele lugar tinha mais segredos do que ele imaginava. O Shanfeng pula e o Qin Yang se aproxima. Porém, aproveita que ele pulou para mandar 2 cortes no ar. O Shanfeng diz que se não dá para desviar, ele vai quebrar no meio. E rapaz, dá um soco na técnica. Ele sobrevive e percebe que deu pra aguentar. Porém, na mesma hora, o Qin Yang já tá frente a frente. O Shanfeng manda ele sair e tenta dar um soco. Porém, o garoto consegue desviar e manda um do lado. Rapaz, dá um toque na bochecha e ativa o soco explosivo. Com isso, o trouxa é arremessado longe. Um ancião da primavera começa a ficar preocupado que o garoto parecia instável. Ele tinha batido na parede e estava se levantando. Porém, uma parte do rosto dele estava ficando negra. Ele pula na direção do Qin Yang ativando o punho da tempestade. Não 1 ou 2, mas uma barragem inteira. O ancião estava ansioso, já que agora o Jun Shanxiao ia ver um discípulo dele ser morto. Porém, do lado, nosso garoto só falou para ele ficar quietinho, senão ia perder as 2 mãos. Mas o Qin Yang só abaixou a mão e mandou um corte. Rapaz, fez uma sequência no Shanfei no meio do ar. Que se pergunta como é possível alguém no quarto rank ser tão forte assim. Uma sequência de ataques como essa só seria possível se ele tivesse uma energia espiritual infinita. O Jun tá animado que o garoto evoluiu tanto que sobreviveu. Se fosse pouco tempo atrás, ia ter morrido mesmo. Enquanto a Qian Qian tá percebendo que vai ter que voltar a praticar mais, aquele maldito tava passando ela. Ele então se levanta e fala que o Shanfeng havia sido derrotado para que todos no céu vissem aquilo. E o cara da primavera diz que o discípulo dele realmente é um presente dos deuses. Porém, esse discípulo deu para ele uma ideia ousada. Ele então aparece na frente do Jun e pergunta o que ele acha de um duelo entre os dois. Nosso rapaz pergunta pro sistema qual é a força desse maldito, que diz que é um soberano marcial com ao menos 200.000 quilos por soco, porém ele não consegue calcular direito. O pobre do Jun tem 2.500 de soco, mesmo multiplicando por 5 com todos os talismãs, ele não ia ter chance alguma. O cara, no fundo, pergunta aqui que o Jun tá recuando tanto. Seria uma vergonha um líder recusar um ancião. Porém, nosso garoto só responde que esse maldito é um cachorro da seita da primavera e fala pra não dirigir a palavra pra ele. Na hora, o velho pergunta o que ele falou e diz que ele é um bastardo. Porém, de repente, algo passa na frente dele. Todo mundo toma um susto. Uma bala caiu do lado do pé. O chefe já se vira.
E se pergunta da onde esse ataque veio porque ele não conseguiu sentir nada. Pelo visto, eles deviam ter algum tipo de arma secreta. Nosso garoto diz que isso foi coisa do Esquadrão da Sombra do Dragão que pertence à seita dele. E aquela arma não era ordinária, e sim um canhão dos deuses. O chefe sabe que ele consegue desviar dessa bala, o problema é as outras pessoas. Saber que a seita dele inteira estava em perigo fazia ele se sentir como uma presa. Porém, ele chama o nome do Mestre Jun e pergunta se por acaso ele acha que o pode ameaçar. E se realmente achou que ele ia estar com medo desses truques. Nosso garoto percebe que não vai ter escolha, vai ter que gastar um dos talismãs. Porém, na hora se lembra que ele tem algo que seria bem mais engraçado. Porém, alguém vem correndo e pergunta se um soberano marcial desafiar um aprendiz não é exagero. É o velhinho de antes ou Mayun Tang? E o cara da primavera pergunta por que ele tá intervindo em coisa que não é da seita dele. Porém, do nada, os dois começam a dançar. O da primavera pergunta o que ele fez, que diz que não tem ideia do que tá acontecendo. Na hora, os dois se viram pro Jun e perguntam o que ele fez. Ele pede desculpa e fala que vai desligar, foi tudo um pequeno erro. O Yutang então fala que já viu tudo que aconteceu e ele não precisava ir tão longe por causa disso. Porém, o cara perde a paciência e fala pro quarto e quinto ancião ajudar a matar todo mundo. E pergunta como eles têm coragem de falar mal da seita da primavera. Primeiro eles tinham que pegar o Jun antes que ele ativasse aquilo. Porém, nosso garoto só tocou o radinho. Nisso, os velhinhos começam a dançar uma Taylor Swift, pelo visto que tá um shake it off ali. Nosso garoto fala que não imaginava que ia ser logo esse som viciante. E diz que não esperava que os garotos da seita dele ia cair no ritmo também. Porém, algo chama a atenção dele. A Kyan tava dançando toda seduzente, e aí o garoto passou mal. Ela avisa que é bom ele fechar os olhos, porque se der mais uma olhada ia ficar sem eles. O Jun diz que já tá mudando de música e sai correndo. Porém, parece tocar pra uma música que fala de um beijo. A Kyan pergunta o que ele pensa que ele tá fazendo. Mas na hora ele se aproxima e ela diz que ele é um homem morto. A música fala pra aproximar os lábios e que com um beijo se apaixonariam. Nosso garoto pede desculpas, mas diz que é um rapaz delicado. Até que alguém manda sair do caminho. O Kim Young vem correndo e agarra ele pelas pernas. Flashback do Naruto e o Sasuke. Na hora o Jun ativa o poder e manda ele parar com um negócio desses. E se pergunta se esse realmente vai ser o primeiro beijo dele nas últimas 2 vidas. Ele já fala pra Kyan parar de rir, senão ela também vai apanhar. E estranhamente o efeito tava tomando toda a seita. Na hora nosso garoto desliga o rádio. Diz que todo mundo podia fingir que nada aconteceu e eles esquecerem desse dia. Porém, o cara da primavera diz que nunca foi humilhado assim a vida inteira. Na hora, nosso rapaz diz que vai apertar o botão e eles dizem que pararam. Com isso, o evento chega ao fim. O cara diz que aprendeu muitas lições com o Jun e vai lembrar desse incidente. Mas que da próxima vez que o encontrar, espera que ele não fique dependendo de truques como esse. Se vira e fala pro grupo vir junto. O Jun responde que 1 ano. Esse é o tempo que ele tem pra treinar os discípulos e voltar aqui pra outro desafio. O cara fica animado e fala que tudo bem então, o trato tá feito e em 1 ano ele vai ser esmagado aqui nesse lugar. Finalmente os caras vão embora. Nosso garoto blefou de ligar o rádio mais uma vez, isso porque quanto mais forte a pessoa, menos tempo funciona. Ele então agradece o Yutang por ter ajudado a resolver os mal-entendidos. O mesmo diz que não precisa agradecer, por mais que hoje ele tenha sido humilhado. Nosso garoto fala que ele é muito generoso. Foi graças a ele que a seita do osso de aço se mantém firme, então qualquer coisa que ele precisar é só falar. O Yutang diz que tudo bem, se ele manter essa promessa, tudo isso já vale a pena. Porém, ele ficou curioso com o porquê o Jun o desafiou para daqui 1 ano. Nosso garoto responde que é porque sabe que eles não iam os deixar em paz se não tivesse algo assim, e 1 ano era o suficiente para eles se estabilizarem. Além disso, nesse período de tempo, eles já seriam mais fortes. O cara da primavera tá indo embora, pensando que não importa que eles tenham mais 1 ano, já que nunca vamos alcançar. Por mais que aquela música dele fosse demoníaca, ela deve ter algum tipo de limite, já que ele não matou ninguém. E grita com a seita inteira, perguntando por que eles estão tudo courados só por causa de um beijinho. Até que alguém manda o ancião esperar. Ele cai no pé do ancião e diz que é um antigo discípulo da seita da água nascente. Eles foram dizimados e ele quer fazer o que for necessário pra acabar com aquele Jun. A cena muda pra alguém colocando uma placa no meio da seita e todo mundo indo dar uma olhada. É o Jun anunciando que a partir de agora eles estabeleceram a seita interna e dessa forma os discípulos receberão mais recursos. Parece que vão ter competições para discípulos internos e externos e até os mais próximos do chefe, que seriam os aprendizes direto. Claro que quanto maior sua posição dentro da seita, mais recursos você recebe. Um deles pergunta que recompensa é essa do líquido de reformação e o outro fala que não tem ideia, mas com certeza deve ser incrível. Até que eles escutam um som. Um monte de aura estava subindo do meio da arena. Todo mundo corre tendo certeza. Era a aura dos sêniores daquele lugar. Nosso garoto fala pra todo mundo dar uma olhada nos primeiros discípulos interiores. Era o Xiaomo, o Tianqi e um tal de Li Fei. Nosso garoto fala pra todo mundo se esforçar, porque com um líquido que melhora a raiz não existia mais limite natural pra ninguém.
E aí tá todo mundo animado, querendo virar um discípulo interior. A cena muda pra floresta com o leão comendo um bicho. Até que o Shan Shan se aproxima e o leão pula dele. E ele dá um tapa por aquela vez ter tomado uma bolada na cara. Prepara um soco dizendo que teve que fazer aquela dança estúpida. E fica com raiva que ainda pegou um cristal de nível baixo. O Zuiji, porém, diz que ele parecia muito bravo com o mestre. Prepara a arma e o Shan Shan diz que não era pra levar tão a sério não, foi só umas palavrinhas de raiva. Porém, o rapaz já deu o disparo, que passa pelo lado do Shan Shan. Porém, ele nota que aquela bala matou uma besta que estava logo atrás e ele não tinha sentido. Realmente ele precisa fortalecer as raízes naturais desse corpo porque seria ridículo morrer pra algo assim. Um pouco mais tarde na caverna, ele pensa que por mais que o Xiao não seja forte, a vigilância dele é asseguradora. Isso quer dizer que ele poderia praticar por enquanto em paz. E o mais rápido possível evoluir logo essas raízes. Ele ficou um tempo dando uma cultivada. Até que de repente acordou tossindo sangue. O Zhao pergunta o que aconteceu e ele fala que tá bem. Por mais que fosse doloroso, as raízes espirituais tinham avançado para o nível mortal. E agora com o Sutra de Tai Chuan ativado, ele conseguia sentir tudo em volta. Dia seguinte, o Jun pergunta se realmente esse é o caso. De novo, eles tinham virado alvo. O Qingyang diz que sim, assim que eles anunciaram o negócio dos discípulos interiores, a Primavera Espiritual falou que ia acabar com eles. O problema é que todo mundo sabe que eles são muito mais fortes, então ninguém quer se juntar à seita dele para apanhar aqui um tempo. Mas se este era o caso, eles teriam que usar isso a favor e fazer com que os discípulos praticassem ainda mais. É aí que ele nota que tem alguém chegando. Um garoto de cabelo cinza se apresenta como Lang Zi Yang. Diz que admira a seita do Osso de Aço há muito tempo e quer se juntar a eles. Nosso garoto observa algo peculiar. O cara foi até o Qingyang e se apresentou a ele. Na hora o Jun muda a placa falando que eles estão cheios. E pergunta se ele é tão sem carisma assim pra ser um líder. Mas alguém se aproxima dizendo que quer entrar na seita do Osso de Aço. O garoto tem 15 anos e se apresenta como Yang Yuhua. Na hora o Jun grita pra pedir um uniforme 5XL. Nosso garoto tá com raiva por causa do anúncio daquele maldito Primavera Espiritual. O recrutamento dele está devagar e assim tá difícil de conseguir os 500 membros. Porém, nessa hora, o 7º ancião da seita da Nébula se aproxima dizendo que veio desafiar o líder daquele lugar. O Jun sabe que esse maldito deve ter sido enviado pelos caras que disseram que ia dar um tempo pra eles. Ele recebe a missão de acabar com o líder dos caras e 5 discípulos. Ele ia perdoar todo mundo, mas já que eles não conseguem se conter, ele vai ter que ser cruel. Porém, de repente, o sistema começa a subir e já 4 tinha sido derrotado. O Jun se pergunta o que tá acontecendo porque ele nem fez nada ainda. Do lado de fora, os caras já estavam acabados morrendo de medo, falando pra parar com aquilo. Porém, o Xiaoju quer saber por que gente tão fraca tá tendo a coragem de desafiar eles ali. O ancião dos caras tá confuso, os aprendiz dele de 3º rank